Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é virtualização. Eu vou falar um pouquinho sobre virtualização usando o VirtualBox, porque eu acredito que seja o hipervisor mais fácil para todo mundo conseguir acompanhar os próximos cursos que eu vou lançar. E como será um curso um pouco mais complexo, onde a gente vai utilizar múltiplas máquinas com múltiplas interfaces de rede, eu já quero gravar esse curso para quando eu precisar referenciar alguma coisa sobre VirtualBox, eu ter um link, um vídeo, um artigo, uma apresentação que vocês podem consultar para montar os ambientes aí no computador de vocês, e nos meus vídeos eu consigo focar somente no tema que eu realmente preciso fazer. Então, o que tem de material aqui para vocês? Vai ter esse vídeo, vai ter essa apresentação aqui, e também tem o artigo. Deixa eu atualizar aqui. E também tem esse artigo aqui que, se vocês quiserem imprimir, vocês fiquem à vontade. Ele é todo falando sobre o VirtualBox. Então, o que é virtualização, o que é o VirtualBox, como a gente instala, como a gente configura a instalação no Windows. Não mostrei aqui no Linux, porque eu acredito que seja a minoria que vai acabar usando, e se você usa Linux, você já tem aí o requisito de aprender a instalar o VirtualBox seguindo algum tutorial na internet. Então, como a gente gerencia máquinas virtuais, a parte de rede, ficou um artigo bem legal. Eu acredito que é um artigo bem longo também, ó, cerca de 39 páginas. Vai dar um pouco menos, acredito que líquido vai ser umas 30, 35 páginas no máximo. Aí vocês quiserem ler, quiserem consultar posteriormente como faz alguma coisa, o VirtualBox vai estar aí para vocês também. E aqui vai estar a parte do vídeo, desse vídeo que eu estou gravando, e também você pode ter acesso a esses slides aqui que eu vou mostrar, baixando esse PDF. É o PDF dos slides, no caso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula sobre virtualização e VirtualBox. Então vamos lá, o que é a virtualização? A virtualização, como está definido aqui, é capaz de transformar um único recurso físico, ou seja, um único computador, ou talvez, quem sabe, um único roteador, em diversos recursos lógicos isolados. Ou seja, eu posso ter meu computador pessoal e criar diversos outros computadores dentro dele. E a gente faz isso por meio de softwares que nós chamamos de hipervisores. Dentre os hipervisores, a gente pode ter os hipervisores de tipo 1 e hipervisores de tipo 2. Quando a gente fala sobre VirtualBox, a gente está falando sobre os hipervisores de tipo 2. O que é a diferença entre eles? O VirtualBox ele precisa de um sistema operacional previamente instalado, seja ele Windows, Linux, Mac, para você poder instalar o programa do VirtualBox. Então, resumindo, ele roda em cima de um sistema operacional. Isso é característica dos hipervisores de tipo 2. Já os hipervisores de tipo 1, eles são o próprio sistema operacional. Vai ser o caso do Proxmox, VMware, XCP-NG, XCP, Xen, enfim. Nós temos diversos hipervisores de tipo 1 no mercado, tanto pagos quanto gratuitos. E os hipervisores de tipo 1 eles são mais utilizados em servidores, que vão ficar 24 horas ligados, enquanto os hipervisores de tipo 2 eles são mais para laboratórios e uso pessoal. É o que você vai instalar aí no seu computador. E a virtualização ela traz um benefício muito grande, que é praticidade, eficiência e flexibilidade. Então, o que acontecia antigamente? Não antigamente, né? Eu já não peguei nessa época. Mas se a gente teria 10 serviços de rede, a gente teria que ter 10 servidores, né, com boa prática para manter cada um isolado. Isso gera um custo muito grande, porque é espaço em rack, é refrigeração, é energia. Sendo que com a virtualização eu consigo comprar apenas um servidor com maior capacidade e virtualizar todos os sistemas operacionais e serviços que eu preciso dentro desse servidor. O que seria uma analogia para virtualização? Pensa num condomínio. O condomínio ele tem diversas casas, mas cada casa pertence a uma única pessoa. E com a virtualização é algo muito parecido. Você tem um único computador, mas com diversos computadores dentro dele. Mas cada computador desse, assim como cada casa ou apartamento dentro de um condomínio, ela é isolado e pertence a uma única pessoa. No caso da virtualização, um único sistema operacional. E a virtualização ela é a base de praticamente tudo na TI moderna, desde laboratórios de estudo, como esse que a gente vai fazer, até grandes data centers de nuvens como AWS, Azure, Cloud, e poderia citar aqui outros, como a DigitalOcean, Magalu Cloud aqui no Brasil, e eu só consegui lembrar esses dois de cabeça, mas tem diversos outros também, é só pesquisar. Então, novamente, quais são as vantagens da virtualização? Redução de custo, facilidade operacional e flexibilidade.
seria a redução de custo? Como eu falei, você gasta menos adquirindo servidores, se você gasta menos adquirindo servidores, você perde menos dinheiro. Você perde menos dinheiro com a desvalorização deles. Você tem economia em energia elétrica, que em vez de ter 10 servidores ligados, você vai ter apenas um. Isso também traz menos gasto com resfriamento, você vai precisar de menos BTUs para manter o seu data center refrigerado, e você ganha também na otimização de espaço físico em rack. Você tem uma facilidade operacional com a virtualização também. A sua escalabilidade ela fica simplificada, porque você só vai precisar instalar um novo sistema operacional em vez de configurar um computador inteiro. Você tem uma migração rápida de serviços. Os virtualizadores mais modernos, você basicamente consegue migrar uma máquina virtual para um outro hospedeiro com 2, 3 cliques. Os backups eles ficam mais eficientes e também mais fáceis de serem realizados, e você tem um gerenciamento centralizado. Na parte de flexibilidade, você tem um isolamento entre sistemas operacionais. Você pode ter múltiplos sistemas operacionais diferentes sobre o mesmo hardware, e você tem um ambiente e você consegue construir ambientes de testes seguros e vai facilitar também na sua recuperação de desastres, muito por conta da facilidade de você ter um backup mais rápido, mais eficiente, mais simples de ser feito. Então, o que é o VirtualBox? O VirtualBox é uma aplicação de virtualização multiplataforma, porque ela roda em diversos sistemas operacionais diferentes e funciona como um hipervisor do tipo 2, ou seja, depende de um sistema operacional já instalado para rodar. E com ele você vai poder criar diversas máquinas virtuais, usando o mesmo computador, blá blá blá, igual eu já falei. Tem dois conceitos aqui importantes: o host hospedeiro. O host hospedeiro é o sistema onde você instalou o VirtualBox, e você tem os guests, que são os sistemas operacionais que estão rodando como máquina virtual. E a compatibilidade do VirtualBox, ele roda em Windows, Linux, macOS, Solaris. E aí eu só preciso fazer um adendo para vocês que usam Mac, que é o seguinte: se você tiver os Macs M1, M2, M3, M4, eles usam uma arquitetura diferente da convencional. Eles já usam a arquitetura ARM, que é basicamente a mesma arquitetura de celulares. Porém, os servidores, normalmente, eles utilizam a arquitetura x86-64, ou seja, a arquitetura a famosa 64 bits. E uma arquitetura ela não conversa com a outra. Então, para você rodar o VirtualBox no macOS, que eu nem sei se tem as versões mais novas para instalar, mas você precisaria também baixar o sistema operacional na arquitetura ARM, senão não vai funcionar. Eu vou não passando aqui o slide, agora foi. Bem, o Extension Pack do VirtualBox ele é só uma extensão que vai permitir algumas facilidades extras depois que a gente instala o sistema, mas aqui a gente vai ver depois. Quais são as capacidades do VirtualBox? Até 32 CPUs virtuais por VM, controlador de armazenamento IDE, SATA, SCSI, ou seja, consegue usar qualquer tipo de controladora nele, né? No caso, controladora virtual, placa de rede virtual, com suporte a PXE. PXE é para você conseguir instalar um sistema operacional direto pela rede sem necessidade de usar uma imagem ISO no host. Tem suporte a multitela, então se você tiver dois monitores, você consegue expandir isso. E a CPI para gerenciamento de energia. Isso daqui é para você poder desligar e ligar ele de forma mais segura. Antes da gente começar aqui a parte prática, Antes de começar aqui a parte prática, a gente tem que dar um aviso que é atenção com múltiplos hipervisores. Embora seja possível instalar múltiplos hipervisores no mesmo host, não é recomendado executar VMs de hipervisores diferentes ao mesmo tempo. Isso porque todos competem pelos recursos de virtualização de hardware, como Intel VTX e AMD, o que pode causar falhas graves ou até travar o host. Basicamente, se você tem um hipervisor instalado, você não vai instalar outro. E se você vai instalar outro, você não vai iniciar duas VMs de diferentes hipervisores, até porque normalmente eles vão dar erro antes disso acontecer e a VM não vai iniciar. Capacidade de snapshots, a gente vai falar isso aqui depois. Integração de ferramentas, a gente vai falar depois também. Guest Addition depois também. Vamos vir aqui na parte do instalando o VirtualBox no Windows, porque já tem aqui uns 10 minutos de vídeo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o site oficial, né, que é o virtualbox.org. Eu espero conseguir copiar isso daqui. Na verdade, eu estou com tudo baixado aqui no Windows que eu vou utilizar para os testes, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Se esse Windows estiver um pouco lento, eu já vou pedir desculpas, porque ele está virtualizado, então eu vou virtualizar dentro de uma virtualização.
Então, o que vai acontecer? Você vai acessar aqui o site da virtualbox.org e você vai vir aqui, ó, download. Vindo em download, você vai baixar o Windows Hosts, ou, no caso, se for um Linux, beleza? Baixou isso daqui, você vai ter esse arquivo aqui, ó, que é o de instalação. Mas você não vai instalar ainda agora. Depois, o que você vai fazer? Depois, o que você vai fazer também é baixar o VirtualBox Extension Pack. Então, você vai clicar aqui em Accept Download. Como eu já tenho, também não vou baixar. Opa, deu tempo. Boa. Ele vai gerar esse outro arquivo aqui para você, que é o Extension Pack. Deixa eu até clicar aqui, ó. Fiquei curioso, ó. O Apple Silicon, então, é o VirtualBox dos ARMs, então daria para usar também. Vou fazer um teste depois. Beleza, baixou o VirtualBox, você vai instalar? Ainda não, a gente tem que preparar o sistema operacional. E para isso, vamos ver se eu deixei o link aqui. Não deixei. Ah, tá aqui, pré-requisitos. A gente vai acessar aqui o site da Python.org, porque a gente também precisa baixar o Python. Acessou o site da Python.org, vem aqui em Download, pode vir aqui, ó. Se tiver a versão um pouquinho diferente, não tem problema. Essa daqui seria a última versão disponível para o sistema operacional Windows. Então você vem aqui e baixa. Eu já baixei também. Acabou gerando dois aqui, deixa eu excluir esse. Beleza, o que você vai instalar primeiro? Né? Dos downloads, basicamente acabou. Se você quiser já deixar baixando uma ISO, aí eu vou deixar a escolha de vocês. Um Ubuntu, um Debian. Eu vou começar a usar. Aqui para o curso eu vou usar Debian. Mas então já deixei baixado aqui, mas eu mostro também onde a gente faz o download. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que instalar. Então, a primeira coisa, eu vou instalar o Python. O que é importante que a gente clicar aqui? Adicionar admin privileges e adicionar o Python to Path. Adicionando o Python to Path, quando abrir o CMD e digitar Python, eu vou conseguir executar diretamente daqui. Né? No caso do Windows, como eu não tenho instalado, ele redirecionou para a loja. Mas aí eu vou poder executar comandos Python diretamente pelo terminal e a gente vai fazer uso disso. Então é importante você manter isso daqui, ó, addpython.exe to path. Marcou esses dois, vem install now. E aí é só aguardar. Pode ser necessário você baixar alguma extensão, né? Eu acredito que comigo foi, porque tem uma VC Redist aqui no primeiro teste que eu fiz. Mas aí ele vai te dar um aviso e vai te dar as instruções do que você tem que baixar. Mas provavelmente, como você já deve estar usando o seu Windows há algum tempo, você já deve ter essas extensões instaladas no seu computador. Eu vou ser sincero, eu não vou editar isso daqui não. Foi setup successful, vamos dar um close. Beleza, instalei o Python. Eu vou fechar esse terminal aqui para abrir outro e ele recarregar. Eu já fixar isso daqui, vai ficar mais fácil para mim. Show. Agora, quando eu digito Python, perceba que eu não caí na loja, eu caí direto no interpretador Python. Aqui, por exemplo, eu já conseguiria escrever código Python. Por exemplo, print Olá Mundo. Ele já me printou Olá Mundo. Mas não é isso que a gente quer. Então, eu vou apertar Ctrl D para sair. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho um pré-requisito que são as bibliotecas Python, ou melhor, são as bibliotecas Windows do Python. A gente tem que instalar isso daqui, senão o VirtualBox ele vai dar um errinho. Então vou copiar esse comando que está aqui, ó, pip install pywin32 e vou colar. E agora é só aguardar que o Python vai fazer a mágica dele. Beleza, instalado, agora a gente já pode fechar esse terminal. Pronto, da parte do Python está completa, agora a gente pode instalar o VirtualBox. Dei um duplo clique sobre o instalador, sim. Aqui é básico, é next, 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 install. Next, 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 finish, né? Então vamos lá. Next, aceita os termos e vende a alma. Next, ou melhor, espero não estar vendendo a alma. Vender a alma só para Jesus Cristo. Então, aqui a gente não precisa marcar nada, vamos para next também. Aqui ele não avisa que a sua rede vai ser desconectada durante a instalação do VirtualBox. Isso acontece por quê? Vamos vir aqui, NCP, já estava escrito. Vamos vir aqui no painel de controle de rede. Agora eu só tenho um único adaptador, que é o adaptador virtualizado meu. Quando a instalação do VirtualBox acontecer, ele vai adicionar outros adaptadores de rede aqui também. O adaptador NAT, o adaptador Bridge.
e o adaptador host only, né? Se eu não me engano, vai aparecer 3 adaptadores aqui, mas a gente vai ver. Então ele está te dando um aviso que a sua rede ela vai ser reiniciada durante a instalação. Então se você estiver executando alguma coisa em rede aí, ou baixando um arquivo, saiba que a sua rede vai parar momentaneamente. Então vamos vir aqui em Yes. Vou deixar para criar um atalho no menu iniciar, no desktop, e vou fazer isso aqui, ó, Start by Default, Opening, tá. Isso aqui é as extensões OVA e OVF, que por padrão elas vão ser associados ao programa do VirtualBox. Pode deixar tudo marcado e vamos vir aqui em Next. Install. Eu não lembro quanto tempo isso daqui vai demorar, mas se demorar, eu faço aí um corte no vídeo. Se não, eu vou continuar falando aqui, a gente só vai ver acontecer e está instalado, né? Não vou precisar fazer um corte no vídeo. Beleza, a última opção que ele dá aqui é a gente iniciar o VirtualBox, então já vou fazer isso. No caso, ele instalou apenas um adaptador de rede, que é o host only, ou seja, o Bridge, então ele não instala nada, nem pro NAT. Vocês estão vendo aqui que já tem uma máquina, deixa eu remover isso daqui, que era do teste que eu fiz, para ver se rodaria bem pela virtualização. E pelo jeito rodou, né? Porque eu tô gravando o vídeo. Então, vou fechar isso daqui. E show, a gente tem aqui a nossa carinha do VirtualBox. E nossa primeira missão está concluída, que é a instalação do VirtualBox. O que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos ver. A Hyper-V, essa aqui não precisa, tá? Eu vou remover isso daqui dos slides. Pode ignorar esse ativando o Hyper-V. Detalhe importante, na sua BIOS da placa-mãe tem que estar com o Intel VTX ou MDV ligado. Pode ser que funcione o sistema operacional sem isso, mas o desempenho vai ser pífio. E você não vai conseguir fazer o que eu estou fazendo, né? Que é criar uma máquina virtual em cima de outra máquina virtual. Mas é bom manter isso daqui ativado sim. Beleza. Essa aqui a gente não vai precisar, eu tenho que remover. Ah tá, o Extension Pack. Depois do VirtualBox instalado, a gente já pode instalar aqui o Virtual Pack, né? O Extension Pack. Vou dar 2 cliques. No caso aqui, como eu já instalei uma vez, ele está falando para reinstalar, né? No caso de vocês vai ser instalar, pode instalar normal. Tem que descer até aqui embaixo para aceitar os termos, então concordei. E aí é só aguardar. Está aqui instalando o pacote. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Vai aparecer aqui em extensões. Enquanto ele instala, vamos ver o que mais que a gente tem que fazer. Extension Pack foi. Ah, a gente já criaria nossa primeira máquina virtual, então é exatamente isso que a gente vai fazer. Sumiu o aviso aqui do lado, significa que o Extension Pack foi instalado. Agora a gente tem que criar a nossa primeira máquina virtual. Eu já estou com as imagens ISO aqui instaladas, mas se você tiver que baixar, vamos pegar o do Debian 13, foi lançado esses dias atrás. Então, Debian 13 download. Vamos vir aqui, ó, baixar o Debian. Então vai ser esse link aqui. Eu acredito que eu deixei. Se eu não deixei, eu coloco. Eu acho que eu não deixei. Eu com certeza não deixei. Mas para baixar o Debian vai ser esse link. Você pode vir aqui, ó. Tá vendo esse link aqui do Debian 13, Net Install ISO? Você baixa ele e você vai ter esse arquivo aqui, ó, do Debian 13. É o que a gente vai utilizar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vamos criar nossa primeira máquina virtual. Então estando aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Não deu muito certo não. Então tá, estando aqui nessa tela inicial, se a tela inicial de vocês não tiver exatamente igual, você pode vir aqui em Arquivo, Preferências, Display. Ah não, desculpa. Arquivo, Preferências, e você tem os dois modos aqui, o Basic e o Expert. Eu já deixo no Expert direto, que ele me mostra todas as opções. Então pode ser por isso que talvez aí na casa de vocês esteja um pouquinho diferente, mas é só vir aqui em Arquivo, Preferências e mudar para o modo Expert. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos vir aqui em Novo. Em Novo a gente configura a nossa máquina virtual que vai ser criada. Então qual vai ser o nome dela? Debian 13. O VM Folder é onde essa máquina virtual vai ser salva, o disco rígido dela e as configurações, né, o arquivo de configurações. Então vou copiar aqui, eu vou nesse caminho, e percebam que só está uma máquina aqui que eu fiz de teste. Então teria aqui todos os arquivos de configuração dela. Deixa eu excluir, para a gente ver isso daqui sendo criado.
Então, coloquei aqui configuração, Debian 13, não vou mudar o VM folder, eu quero que salve aqui mesmo. ISO image, o que eu vou vir aqui, ó? Vou clicar nessa setinha aqui para baixo, vou clicar em outro para poder pesquisar. E aí eu vou navegar onde está a minha imagem ISO que eu baixei do Debian 13 e eu vou abrir ela. OS Edition. Não deixou eu clicar. Pelo jeito ele já identificou que é por isso que ele não deixou eu clicar, tá? Ele já identificou que é um Linux, Debian e um Debian 64 bits. Às vezes a gente tem que configurar isso aqui manualmente. Esse setup Unwanted West OS Installation, ele faz o processo de instalação de modo automático. Mas eu não quero fazer isso, então eu vou vir aqui, ó, e vou desmarcar esse checkbox, porque a gente força uma instalação manual. Tá, liberou, ó. Então eu vou marcar aqui Linux, Best Distribution Debian, beleza. Agora vamos aqui, Specify Virtual Hardware. Então a memória base nunca. Então a memória básica, então a memória base aqui é a memória RAM, vamos deixar em 2 GB. Número de CPUs eu vou aumentar um pouco para não ficar muito lento. Então vamos colocar aqui 4 CPUs. Use EFI não precisa marcar. E agora vamos criar o disco rígido virtual. Perceba que ele vai ser salvo dentro da pasta que a gente identificou para VM. Vai criar uma pasta chamada Debian 13, que é o nome da máquina. E vai criar o disco VDI, que é a extensão de disco que o VirtualBox utiliza. A princípio ele vai criar um disco de 20 GB, vou diminuir isso aqui para 10. Aqui eu posso escolher o modo, ó, VDI, VHD, VMDK. Vamos deixar em VDI mesmo. Não vou marcar isso aqui, ó, de pré-alocar tamanho total. Se eu marcar o pré-alocar tamanho total, ele vai consumir os 10 GB de disco nesse exato momento. Se tiver desmarcado, ele vai alocando essa memória conforme eu realmente gravo na memória do sistema. O sistema operacional vai acreditar que ele tem 10 GB, mas na prática não vai ser os 10 GB consumidos instantaneamente do meu hospedeiro. Não vou marcar isso daqui, não preciso marcar mais nada. Vou vir aqui em finalizar. Feito isso, a nossa máquina virtual está criada. Logicamente que falta instalação ainda do sistema. Mas é isso daqui, ó. Perceba que ele gerou alguns arquivos, ó. O VirtualBox Machine Definition e o Virtual Disk Image. Isso daqui é o disco rígido em si. O disco rígido de 10 teras. Esse aqui eu consigo abrir. Vou abrir ele com o Notepad. E o que a gente tem? A gente tem um arquivo XML que vem com todas as definições da máquina virtual que a gente acabou de criar. Então perceba, ó, endereço MAC. Oh, caramba, esqueci que eu não posso dar zoom. Eu não consigo dar zoom aqui. Ampliar, boa. Aplicar zoom, aplicar zoom. Então percebam aqui, ó, o endereço MAC dela, o tipo do driver de rede, o controller do disco, o tipo de adaptador, ó, então ela vai ligar em modo NAT. Né? Então tem toda aqui a memória RAM size. Então tem todas as definições aí da máquina virtual. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em iniciar e a gente vai instalar o sistema operacional. Percebam que ele já está me dando a tela aqui de instalação. O que eu vou fazer aqui antes de começar essa instalação, porque senão eu vou ter um probleminha. Tá vendo esse Ctrl aqui? Esse Ctrl é o que a gente chama de tecla de hospedeiro. Quando eu clicar aqui dentro, meu mouse ele vai ficar preso junto do sistema operacional Guest. E eu aperto a tecla de hospedeiro para conseguir sair. Só que eu estou utilizando um Mac e eu não tenho Ctrl. Então, na hora que eu clicar aqui, meu mouse vai ficar preso dentro da máquina virtual e ele não vai sair mais. Então, antes de eu clicar aqui dentro, eu vou vir aqui em Entrada, Teclado, Configurações de Teclado, e vou mudar aqui, ó, o Host Key Combo. Eu vou falar, na verdade, eu tenho que apertar o Ctrl Q. Eu acho que isso daqui já vai resolver. Ctrl Q, Ctrl Q. Não está querendo resolver. Deixa eu apagar, Ctrl Q. Que legal, não tá. Mas aqui vai ser um problema para mim se eu não consigo soltar.
Apertei o botão errado. Como eu apertei a tecla que encerra tudo, então deixa eu voltar lá. Tá, esse aqui realmente vai ser um problema, mas eu acho que eu consigo usar o teclado virtual. Então, Ctrl Z. Ctrl Z. Tá, eu não vou conseguir apertar isso daqui. Então vamos ver o que acontece. Vamos seguir. O que é a única coisa que eu vou mudar aqui também? Eu vou vir aqui em visualizar e vou mudar esse aqui, ó, alternar para o modo escalonado. Porque o modo escalonado eu posso vir aqui, ó, puxar e ele amplia a tela conforme eu preciso. Então, show. Essas duas mudanças que eu vou fazer. O modo escalonado e eu trocaria minha tecla de hospedeiro para mim conseguir saltar o mouse daqui de dentro. Mas, pelo jeito, eu não vou conseguir. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Cadê o... Perdi. Aqui deu levemente ruim, porque eu realmente perdi. Meu mouse ficou dentro. Soltou. Ai, meu Deus do céu. Vergonha da profissão. Isso daqui é uma vergonha da profissão. Deixa eu desligar. Merda, 10 anos fazendo isso, eu não sei soltar o mouse de uma tecla de uma máquina virtual ainda. Vamos iniciar isso aqui de novo. Pronto, eu quero que fique assim. Vou vir aqui. Tá bom, para de mostrar essa mensagem. E vou vir aqui agora em Graphic Install. Ah, o Ctrl funcionou. Beleza, vamos uns minutinhos de vídeo perdido para saber que o Ctrl funciona aqui dentro. Ah, show. Mas vamos lá. Estamos aqui na instalação do Debian 13, na nossa máquina virtual virtualizada. E vamos fazer a instalação aqui dele. Eu vou deixar em inglês mesmo. Vamos vir Continue, nos United States, Continue. Na verdade, aqui não, né? Pode ser. Pode ser sim. American English, continue. E aqui a gente vai fazer uma instalação normal de um Debian, sem segredo nenhum. A gente só vai ver essa máquina aqui iniciar para a gente fazer um login via SSH. Enquanto vai carregando, vamos ver que a gente já passou aqui. Criação da máquina. Tem que fazer criação ainda via linha de comando, mas vai ter o comando lá na frente, eu pego ele. Então, criando a máquina pela interface gráfica, que só está o que eu acabei de fazer no vídeo. A instalação desatendida, que é aquele Unwanted Guest, você vai configurar seu usuário, o VirtualBox vai proceder com essa instalação aqui que a gente está fazendo manualmente. Então, aqui configurando os recursos, pode configurar a memória RAM, processador, disco rígido virtual, ativar o modo Wi-Fi ou não do sistema. Considerações sobre recursos de memória RAM. A memória RAM reservada não estará disponível para o host, ou seja, o hospedeiro, enquanto a VM estiver legada. Planeje bem, especialmente se rodar várias VMs ao mesmo tempo. E a gente consegue ver isso daqui, ó. Vou vir aqui no gerenciador de tarefas. Se eu venho aqui na minha parte de memória RAM, percebam que 4.6 GB está em uso. Se a gente for detalhar de onde está vindo, ó, e acabou não mostrando aqui. Que triste. Mas tem 2 GB aí da memória RAM que está sendo ocupada, da máquina virtual que está sendo ocupada. Então, hostname Debian, vou vir aqui, continue. Domain name não precisa marcar. Root password, vou colocar como root mesmo, ó, sem segredo nenhum. Cara do céu, o déficit de atenção bateu forte aqui, eu não lembro como é que escreve acesso. Vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de Felipe mesmo. Mais simples. Felipe. A senha também, só Felipe. E a gente configura o usuário root, que é o usuário principal do sistema operacional, no caso do Linux, e estou configurando um usuário para mim poder acessar essa máquina. Tá pedindo para configurar o relógio, mas vamos colocar aqui externo mesmo. Agora vai ser a configuração do disco. Vamos só fazer essa partição aqui, porque depois ele já vai instalar o sistema operacional, vai ser um processo que demora um pouquinho mais, e aí eu consigo ir passando os slides com vocês. Então, Guided, use the entire disk. Igual eu falei, vai ser sem segredo nenhum, sem firula nenhuma.
Vamos marcar que a gente quer formatar os discos mesmo. Beleza, está instalando o sistema. Agora é realmente só esperar. O snapshot a gente vai ver sobre depois, então vou pular isso daqui. Recurso para o host. Mas aqui é importante, tá? A gente sempre, inclusive, tanto para hipervisores tipo 1 quanto para hipervisores de tipo 2. Principalmente o tipo 1, que provavelmente vai ser seu hipervisor de produção. Você nunca, nunca, nunca pode alocar todos os recursos para a máquina virtual. Você tem que ter uma margem de segurança para o seu hospedeiro. Então é isso que está dizendo. Sempre deixe uma margem de recurso para o host, evitando que o sistema principal fique lento por falta de memória e processamento. Tá, esse aqui vai ser criar a máquina virtual pela linha de comando. Deixa eu ver o que vem depois, porque eu não me recordo. Ah tá, já vem a parte de gerenciamento. A gente vê, depois que instalar aqui, eu vou refazer esse processo de criação da máquina virtual, mas fazendo via linha de comando, só para a gente ver como é que é também, não é difícil. Então eu só vou adiantar, vou copiar esse código e vou jogar aqui no Notepad. Até porque eu tenho que fazer alguns ajustezinhos nele, porque o PowerShell ele não vai reconhecer essas quebras de linha que eu acabei colocando, que são isso daqui. Isso daqui é uma quebra de linha. No Linux, quando a gente coloca essa contrabarra, a gente pode continuar o nosso comando na linha de baixo, e o interpretador ele vai considerar isso aqui como uma linha só. No Windows já não acontece isso, ele vai dar erro. Depois eu falo sobre Vagrant também. Aqui está terminando já de instalar o sistema, então também não vou precisar fazer corte. Eu acredito que os únicos cortes que vocês vão ver nesse vídeo foi do comecinho, que a garganta estava presa ainda, então estava dando uma gaguejada forte. Configurar o Packet Manager. Tá, mas aqui a gente pode deixar marcado em não, e vamos dar um continue aqui. Instalação padrão de Linux. Me desculpe se você nunca fez uma instalação padrão de Linux, mas é só dar uma olhadinha aqui no meu site. Com certeza tem alguma coisa aqui sobre instalação. Eu acho, se eu for para os hábitos, instalação nos hábitos Ubuntu parte 1. Não tem. Então talvez do NetLab também não vai ser. Tá, eu fico devendo então um conteúdo sobre criação e instalação de sistema operacional. Ou se não, vocês olham aí na internet um videozinho, que também vai ter. Não um videozinho no sentido pejorativo, mas é que também não vai ser um vídeo longo, né? 2 horas para instalar um Linux. Não tem cabimento. Opa, foi. É cache server não, vamos dar continue aqui. E vou instalar o Desktop Environment. Não vou instalar o Desktop Environment não, nem o GNOME. Vamos só na linha de comando. O jeito certo de instalar um Linux é a linha de comando, né? Então continue. Lógico, você usa o Linux como desktop, aí instala o desktop, né? Mas o sentido aqui das aulas é como configurar servidores Linux. Então a gente não instala com interface gráfica. Bom, isso aqui já é a parte final da instalação do Linux. Só deixar marcado para ele instalar o bootloader, né, do Grub no disco. E a gente seleciona o disco que vai dar o boot. E show, a instalação está completa. A hora que a gente clicou em Continue aqui, ele já vai reiniciar a máquina e a gente vai poder acessar o nosso Debian 13 recém-instalado. Inclusive, deixa eu já puxar aqui o prompt de comando para a gente fazer esse acesso via SSH também. Show, agora a gente já tem o nosso Debian login. Vou logar com o usuário root, a senha root que eu coloquei, e vou dar o comando ip address show e vamos ver o endereço IP que ele pegou. Deve estar difícil para vocês verem, porque está difícil para mim ver. Mas foi o 10.0.2.15. Então, SSH, no meu usuário, que é o Felipe, no host 10.0.2.15.
Não era para ter demorado. Ah, já sei, é a placa que está em modo NAT. Como a placa está em modo NAT, não tem uma comunicação direta entre o meu host e a máquina virtual. Mas eu vou ajustar isso daqui, clicando aqui na máquina, ó, Debian 13, vou vir aqui em configurações. É uma configuração que acaba não sendo exposta no utilitário de criação da máquina, então eu tenho que fazer isso daqui posteriormente mesmo. Vou vir aqui na parte de rede. Aqui é o adaptador 1, eu vou adicionar aqui um outro adaptador de rede, né? O adaptador... Ih, não deixou. Ah, então deixa eu desligar isso daqui. System CTL Power Off. E ele vai permitir eu fazer essas alterações. Vamos aqui em configurações novamente. Rede. Vamos ligar ele aqui em modo bridge. E só vou dar um OK aqui. Porque ele vai pegar o endereço IP do meu roteador e eu vou conseguir acessar ele via SSH. SSH. Acho que eu cortei um dos S do SSH. Vamos deixar aqui para não mostrar a mensagem, porque chega uma hora que enche o saco. Agora ele já vai iniciar de novo e vai pegar o endereço 10, 30, 30, sei lá, 200. Provavelmente o 200. Deixa eu até vamos deixar digitados aqui para ver se eu vou acertar. 10.30.30.200. Eu acho que é isso aqui que a Microtik vai enviar no pool. Vamos ver. Put, IPA show. Não pegou nenhum ainda. DHCPD. 10, 30, 30, 200, ó. Ali, ó. Forcei só o serviço do DHCP Client pegar de novo o endereço IP porque não estava mostrando e agora a gente consegue acessar ele. Yes. Senha Felipe e consegui agora. Acessei meu Debian virtualizado. O Debian 13, certo? Que provavelmente o meu DHCP aqui deu uma bugada porque é uma virtualização que está em cima de uma virtualização. E o DHCP vem por meio de um switch virtualizado também no Proxmox, então pode acontecer de uns broadcasts dar uma bugada mesmo. Mas está aqui, ó, a gente está acessando o computador. Inclusive, ó, eu posso abrir aqui o terminal do meu computador, que não é o computador que está rodando o Windows virtualizado, porque o Windows virtualizado está rodando aqui, ó. Um Proxmox é outro computador. E eu posso vir aqui, ó, SH Felipe no host 10.30.30.200. Yes, senha Felipe. E tá aqui, ó. Estou acessando o Debian virtualizado dentro do meu Windows virtualizado, que está dentro do meu Proxmox virtualizado, que está recebendo IP pelo meu vSwitch, que é virtualizado também. Não o caso vSwitch recebendo IP, né? Não o Microtik está fazendo isso, mas está passando aí por algumas camadas de virtualização e ainda assim eu consigo comunicar com a minha máquina que estou gravando aqui o vídeo. Olha só que legal. E com isso a gente consegue fazer uns laboratórios bem complexos, tanto de rede, servidores e infraestrutura. Então, para esse vídeo eu vou cortar ele aqui, porque está dando 40 minutos. Na verdade, não vou cortar ele aqui não. Pô, tô esquecendo. A gente tem que criar uma máquina ainda com o script, né? Que depois vai ser o quê? Vai ser a parte de gerenciamento. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar uma outra máquina, mas dessa vez eu não vou instalar o sistema operacional. Vai ser realmente só a criação da máquina, que é para a gente ver o utilitário do VBox Manage. O VBox Manage é um utilitário que a gente consegue executar comandos no prompt, no CMD, no PowerShell, e a gente consegue fazer ações dentro do VirtualBox. É uma linha de comando do VirtualBox. Inclusive, uma das coisas que a gente consegue fazer é criar as máquinas virtuais. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos deixar esse cara aqui minimizado. Vou abrir aqui o VirtualBox. Então, tá aqui o VirtualBox. Eu vou abrir também, vamos deixar aqui o diretório aqui aparecendo. Ele não precisa estar grande, pode estar pequeno aqui. Show. E aqui eu tenho o meu PowerShell. Espera aí que o mouse deu uma voada aqui. Tá, então vamos lá. Eu já copiei todo o script que está
na apresentação. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse comentário aqui, vou tirar esse outro comentário para deixar o mínimo de informação possível nessa tela. Aqui tem que voltar para cá. Mas aqui não tem problema. Esse daqui provavelmente também não tem problema, não. Tá tudo na mesma linha, tudo na mesma linha, tudo na mesma linha. Show. Esse script que a gente precisa definir duas variáveis, o nome da VM, que é essa variável aqui, e o caminho para o arquivo de ISO, que é isso daqui. O que eu vou fazer para simplificar as coisas? Na verdade, não vou simplificar, não. Vou simplificar sim, porque tem um espaço aqui, então vamos simplificar as coisas. Abri o PowerShell, vou vir aqui para o meu diretório de downloads. Se eu der um ls aqui, eu vou ver que eu tenho a imagem ISO exatamente no mesmo diretório que eu estou. Como eu tenho a imagem ISO no mesmo diretório que eu estou, aqui no caminho para ISO, eu coloco o nome dela direto. Se eu tivesse um diretório para trás, ou seja, um diretório Felipe Padilha, e aqui dentro do Felipe Padilha tem um downloads, e dentro do downloads tem a minha imagem Debian, aí o que eu faria é colocar downloads, contra barra e o nome da imagem. Vou deixar até assim para vocês verem. E a VM aqui vai ser o Debian por CLI. Vai ser esse nome aqui de máquina que ele vai criar, usando essa imagem aqui. O resto das coisas a gente não precisa alterar, é só copiar e colar mesmo. Então o que vai ser as duas primeiras linhas que eu vou copiar e colar? Vai ser a definição das variáveis. Lembrando que se você estiver utilizando o prompt de comando, isso daqui não vai funcionar, tem que ser pelo Windows PowerShell, que é o padrão aí no Windows 11. Então vamos fazer a primeira coisa aqui, que é o vbox create VM. Então ele vai criar uma VM com o nome da variável VM, que é Debian por CLI, usando o S-Type Debian64, e vai registrar ela aqui, ó. Já está aqui, ó, Debian por CLI. E se eu olho os arquivos, ó, eu já tenho Debian por CLI. Eu já tenho o arquivo de definição dele criado aqui. Agora a gente vai fazer as outras configurações, ó. A gente vai criar um HD. Aqui está com size de 10 GB, mas estava com size de 20 GB, mas vou mudar para 10. Tá vendo? Essas gaguejadas que eu tinha dado no começo, que eu tô pensando se eu vou cortar ou não. Porque se tá dando 45 minutos de vídeo aqui para mim, quer dizer que eu vou gravar mais um tanto, aí eu vou ter que editar, vou ter que me reassistir, aí vocês dão um desconto aí se de repente sair umas gaguejadas. Então tá aqui, foi criado o disco rígido virtual. Se eu atualizar, não tá aqui ainda, beleza. Mas já tá registrado. Mas era pra estar aqui. Tá falando que é pra estar aqui? Por que não tá aqui? Provavelmente não tá taxado ainda. Então vamos continuar os comandos, ele deve aparecer. Daria para copiar e colar tudo também, sem problemas nenhum. Mas vamos indo por partes aqui. E aqui eu poderia dar um start da VM. O tipo headless quer dizer que ele não vai abrir uma janela igual abriu essa daqui. Mas ó, o Debian por CLI, depois de copiar todo o script, ele foi pro PowerOn. E tá aqui, ó, já tá aparecendo ele para ser instalado. O que eu já vou fazer aqui? Eu já vou dar um stop aqui nele. Vamos desligar. Ó, vocês viram que já mostrou a tela de gravação. Cara, tá encabulado. Onde foi parar o VDI dele? Doideira, maluco. Vamos ver aqui em configurações. Armazenamento. Ah, tá. Já sei o que aconteceu. É porque ele não tá aqui no VirtualBox VMs. Ô, ele tá aqui, ó. Só acabei criando numa pasta errada, mas eu ajusto na apresentação. Mas tá aí. A VM foi criada. Agora, só para mostrar para vocês que funciona mesmo, vou vir aqui em remover. Vamos apagar tudo.
Agora eu vou copiar e colar tudo, só vou mandar. Pronto. Quando você usa uma forma programática de configurar as coisas, fica muito mais simples do que copiar e colar, e muito mais rápido também. Essa é uma das grandes vantagens de, por mais que seja um pouco mais difícil, um pouco menos intuitivo que uma interface gráfica, a gente gastar um tempinho para aprender interface de linha de comando, tal como é o VBox Manage. Ou se vocês quiserem algo ainda melhor, a gente pode utilizar o Vagrant. Então, com o Vagrant, eu posso criar estruturas inteiras virtuais usando o VirtualBox por meio de um arquivo de definição. Então, eu defino toda a minha estrutura de laboratório e uso o Vagrant para subir isso no VirtualBox. Inclusive, já tem vídeo no canal e tem artigo falando sobre o Vagrant. Aqui, ó. Instalação do Vagrant. Acabei só não colocando o vídeo aqui pelo jeito, tá? Mas tem o vídeo no canal do YouTube. Então vamos lá. A gente já criou a máquina aqui pela interface CLI, pela interface gráfica. Agora a gente tem o gerenciamento de máquinas virtuais. A gente pode remover VMs, a gente pode mover VMs, a gente pode clonar VMs e organizá-las em grupos. Então vamos ver essa parte aqui agora. O Debian 13 é meu que está rodando. Se eu clicar aqui com o botão direito dele, na verdade eu vou começar pelo Debian por CLI. Clicando com o botão direito nele, eu posso vir aqui, ó, remover. E posso ou não excluir os arquivos da máquina virtual. Então eu vou vir aqui em remover, pronto, limpei do meu disco essa máquina virtual. Agora eu estou com o Debian 13 aqui. O que eu posso fazer com ele? Eu vou vir aqui em Stop primeiro, vamos desligar a máquina. Com ela desligada, o que eu consigo fazer? Eu posso vir aqui em clonar. Quando eu clico para clonar, ele vai pegar todas as especificações da máquina, inclusive o que está em disco dela, e vai fazer um clone. E esse clone ele pode ser um clone completo ou pode ser um clone linkado. O que é a diferença? O clone completo, essa máquina existe por si só. Então ela não vai depender da máquina origem para ela conseguir inicializar. Um clone linkado vai depender da máquina de origem a não estar excluída para inicializar. Normalmente, quando a gente vai fazer um clone, a gente faz um clone completo. E aí, o que a gente pode fazer? Política de endereço MAC. Quando a gente vai fazer um clone, boa prática é sempre gerar novos endereços MAC para todas as placas de rede e finalizar. Na hora que eu finalizar, ele vai criar essa máquina clone. Eu consigo vir aqui no meu... Cadê o meu arquivo do VirtualBox? Vamos pegar o caminho todo deste computador. Usuários, Felipe Padilha, VirtualBox. Não é esse VirtualBox. Pronto. Aqui é o clone de Debian 13 e está aqui, ó, um clone exato da máquina virtual que eu havia criado. Eu posso mover ela. O que seria o mover? Eu pego todos os arquivos dessa máquina e movo para um outro diretório. Então vamos criar aqui, ó, novo, meu diretório novo, DVMs. Isso daqui é útil para quando? Ah, meu disco encheu, eu preciso liberar espaço em disco, eu quero passar essa máquina para um pendrive, para um HD externo, eu posso fazer esse mover. Então se eu venho aqui no usuário Felipe Padilha agora, e olho meu diretório novo de VMs, eu tenho aqui o clone do Debian 13. Então é isso que seria o mover a máquina. Clonar já viu, mover já viu, remover também. Eu posso ainda adicionar um novo grupo, agrupar essas máquinas. Então, treinamento VBox. Eu posso vir aqui nessa, mover para o grupo, treinamento VBox. Isso serve para mim organizar minha estrutura de máquinas, porque eu posso ter diversos laboratórios montados, e para não ficar uma bagunça, eu crio esses grupos de máquinas. Tipo de clonagem eu já falei também, organizando máquinas em grupos também. Snapshots. Snapshots é não consegui falar snapshots. Snapshots é um negócio muito legal e muito importante também, principalmente em laboratórios. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar esse Debian 13 aqui. Assim que ele estiver inicializado, eu vou fazer um snapshot dele. O snapshot seria como se fosse uma fotografia do estado atual da máquina, tanto a memória RAM quanto o disco. E ela serve para a gente conseguir restaurar estados anteriores. Para que isso é útil?
Estou com uma máquina aqui de laboratório, vou fazer algumas alterações, mas não sei se vai funcionar. Caso não funcionar, eu quero restaurar essa máquina sem ter que instalar ela inteira. É nesse momento que o snapshot entra em ação. Ou estou com uma máquina em produção, vou fazer alguma atualização de software nela, mas tem um risco de quebrar. Então eu faço um snapshot antes, atualizo a máquina, vi que ficou tudo funcionando, show, não preciso daquele snapshot, posso excluir. Ah, sei lá, atualizei, deu pau em tudo, e eu vou ter que testar novamente essa atualização. Aí eu vou lá e restauro o snapshot. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui no meu sistema hospedeiro mesmo, que fica mais confortável. Vamos conectar na máquina aqui novamente. E o que a gente vai fazer aqui? Vou mudar o hostname dela. Então, isso menos, usuário root, hostname ctl, set hostname, novo nome. Agora, se eu sair e logar novamente, minha máquina, que era Debian, passou a ser o novo nome. Mas estou mudando aqui o hostname só. Vamos imaginar que seria uma atualização de software, uma limpeza de banco, uma criação de nova tabela em banco, qualquer coisa. E eu esqueci de fazer o snapshot. Olha só que beleza, agora eu não consigo restaurar para Debian. Mas vamos fazer aqui no momento, vamos imaginar que, né, que eu vou atualizar aqui agora. Vou vir aqui, botão direito. Caramba, esqueci onde faz. Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, snapshots. E vou criar um novo snapshot, ó. Criar snapshot 1. Vou dar um OK. Beleza, criei um snapshot. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar esse nome aqui para Debian. Já que o que eu pensei deu errado, voltei para Debian. Vamos logar aqui novamente. Beleza, eu tô com um Debian. Vamos dizer que foi isso que quebrou tudo. Eu venho aqui, ó, snapshot 1, ou melhor, venho aqui no estado. Me perdi. Deveria ser aqui. Por que eu não consigo restaurar? Será que a máquina tem que estar desligada? Não é possível. Bem, vamos lá, vamos vir aqui em stop. Vamos desligar ela. É isso mesmo, a máquina tem que estar desligada. E vamos restaurar. Não quero criar, não. Ah, tá. Quando eu estou restaurando, ele fala que eu posso criar um snapshot nesse momento, né? Mas eu não vou criar, só vou restaurar aqui. Perdão pela falta de perícia técnica para operar o VirtualBox, mas ultimamente eu não faço muito snapshot, então acaba que a memória falha às vezes, mas é isso que dá a graça do vídeo, né? A gente vê que mesmo quem está tentando ensinar algo também não sabe de tudo. Então, mas vamos lá. Restaurei o snapshot, ela deve estar ligando. Melhor, não está ligando, porque ela não está iniciada, né? Então vamos iniciar. Vamos iniciar com a GUI. E ela tem que voltar com o novo nome. Porque eu passei para o novo nome, fiz o snapshot, voltei ela para Debian. Então tá aí, ó. Ela tá aí ela com um novo nome. Ah, Andres, ela tá funcionando, mas pelo jeito deu uma bugada, ó. Deu uma bugada feia aqui. Agora foi. Aqui é o novo nome. Então eu restaurei o snapshot para o estado anterior, que foi gravado quando a máquina tinha um novo nome. Então, um dos recursos mais úteis do VirtualBox, na verdade de todos os hipervisores, é a capacidade de criar snapshots. Eles funcionam como pontos de restauração de uma máquina virtual, permitindo que você salve o estado exato em que ela se encontra e volte a esse mesmo momento no futuro. Então ela grava os arquivos de disco, memória RAM, estado do processador. Aqui seria como criar o snapshot, como restaurar, que a gente já fez. Excluir. Tá? Excluir uma parte importante também dos snapshots. Tá aqui o meu estado atual modificado, né? O snapshot ele tem o viés de ser temporário. Se você deixa um snapshot muito tempo criado, na hora que você vai, o que a gente chama de consolidar, é bem possível que isso não consolide ou leve dias para consolidar. O ato de consolidar é o virtualizador ir lá remover todos aqueles snapshots, porque na verdade os snapshots eles só criam novos discos rígidos. Nós temos aqui em VirtualBox VMs, treinamento VBox, Debian 13, snapshots. Percebam que está aqui, ó, o disco rígido do snapshot.
E com o tempo, quando você tem muitos snapshots, na hora que você vai fazer esse processo de consolidação, o virtualizador tem que pegar todos os discos rígidos do snapshot e fazer com que isso grave no disco principal, que está aqui, ó. E se passou muito tempo, alterou muito dado, esse processo fica extremamente custoso para o virtualizador e às vezes nem dá para concluir, né? Porque vai levar muito tempo, pode gerar muitos erros e dependendo do serviço você não pode ficar dias com ele parado, horas com ele parado, minutos com ele parado. Então todo snapshot é temporário e ele precisa ser consolidado. Então eu vou vir aqui em apagar e apagar. O ato de apagar é o que consolida esses snapshots. Então perceba que a pasta que está vazia, todas as mudanças que haviam sido feitas do momento que eu fiz o snapshot, elas foram escritas no meu disco principal. Inclusive, alguns virtualizadores, você nem vai conseguir fazer backup ou migrar a máquina quando você tem snapshots. Então, é um negócio muito perigoso de ser esquecido. O que já foi falado. Tá, as configurações avançadas de hardware. Então, estou aqui no meu Debian 13 e agora a gente vai entrar no quê? Nessa parte aqui, ó, de configurações da máquina. Então, vamos dar uma geral nisso tudo aqui. Deixa eu só desligar a máquina, porque aí vai permitir... Na verdade, eu vou clicar aqui no clone. Pronto. Então, dentro das configurações, o que a gente tem? Em geral, dados gerais da máquina. Então, nome, sistema operacional, quantidade de memória RAM, se vai ter um drive de disquete, um drive óptico, ou drive de risco ligado, ou drive de rede, né, que seria o PXE boot. Isso aqui é a forma que ele vai inicializar. Se você for instalar via ISO, você tem que ter um disco óptico. Para a máquina ligar, ela tem que estar com o boot order do disco rígido ligado. Chipset, TPM version. Cara, vou ser sincero, eu nunca mudei isso daqui não. Eu nunca mudei, mas como estava na documentação oficial do VirtualBox, eu coloquei e vou mostrar também, né? Meu dever é esse, mas falar que eu uso, não uso não. Eu uso só aumentar a memória RAM aqui, que é o básico, né? Mas o resto... Parte de processador, né? Quantidade de núcleos. Esse processo em cap, o que é isso? Coloquei 4 núcleos. Se eu colocar 4 núcleos em 50%, significa que, apesar da máquina ter 4 núcleos, o meu VirtualBox só vai permitir usar 50% da capacidade de cada um. Ou 90%, ou 8%, né? Então seria isso. Recursos. O PyNX, eu não sou sincero, eu não sei o que é. E o NetSet VTX MDV é para você poder fazer o que eu estou fazendo aqui no momento, né? Que eu tenho o Proxmox com o Windows virtualizado, esse Windows está virtualizando outra máquina. Então, se eu deixar ativo o NetSet VTX e MDV, eu conseguiria, em teoria, criar uma máquina virtualizada dentro... Melhor, conseguiria criar uma virtualização dentro de uma máquina virtualizada. Provavelmente aqui no laboratório meu não vai dar certo, porque eu já estou fazendo isso. E a parte de aceleração. Padrão, provavelmente vai usar a VirtIO, então isso aqui também acaba não mexendo, tá? Deve ser alguma coisa muito específica para você ter que mudar o modo de aceleração. Mas só deixa um padrão aqui que não tem problemas. A features, né, a pasta de snapshots, lá que a gente já viu. Área de transferência compartilhada, né? Isso aqui permite eu transferir arquivos entre o host e o hospedeiro, ou ser algo bidirecional. E o drag and drop também. Eu poderia, por exemplo, criar uma pasta aqui, arrastar ela para dentro do meu guia aqui da máquina virtual, né? Funciona muito bem quando a gente tem desktops. Então, é algo bem útil. Descrição, criptografia de disco, beleza. Na parte de sistema, o que a gente tem? A gente já acabou vendo, né? Porque aqui em geral a gente tem a parte de sistema também. Vai ser basicamente a mesma coisa, a única diferença dessa aba é que a gente tem a tela de display. Então, quantidade de memória gráfica alocada para essa máquina, quantidade de monitores virtuais, se a gente vai precisar de aceleração 3D ou não, aí vai precisar também de uma placa gráfica. Tela remota, se a gente vai transmitir essa tela via algum RDP, e se a gente quer habilitar a gravação de tela, né, quando a gente acessa a máquina.
Normalmente a gente não usa isso aqui não. Parte de display. Ah, tá. Já tava aqui. É que na verdade isso aqui é arrastar pra baixo, né? Olha eu dormindo. Acostumado a usar as versões mais antigas do VirtualBox, a gente apanha um pouquinho na. Não que seja tão nova assim, mas. Enfim. A controladora IDE, né? Se eu quero colocar algum disco para ler aqui na controladora ou não. E o meu disco rígido, né? No controlador SATA. Aqui poderia criar outro disco rígido, ó. Eu posso vir aqui, vamos acrescentar um novo disco rígido. Nome, disco 2. Ah, tá. Acrescentar seria literalmente adicionar um disco rígido que já existe. Então tem que vir aqui em criar. Vamos só finalizar, ó. Nota teste, vamos acrescentar ele. Pronto, agora minha máquina tem 2 discos rígidos, o normal que havia sido criado e um outro que eu criei aqui agora, mas vamos apagar isso daqui. Parte de áudio, não sei quem que usa áudio via máquina virtual, mas enfim. A parte de rede vai ter um capítulo dedicado, né? Então vou deixar isso aqui para depois. Portas seriais, se a gente quer habilitar alguma porta de comunicação serial. Muito difícil a gente usar isso aqui. O único caso que eu peguei de habilitar a porta serial foi para ver log de inicialização do sistema, tá? Mas poderia habilitar. Inclusive, ó, a gente consegue, por exemplo, jogar com comunicação, uma porta com, fazer um pipe no hospedeiro e gravar isso daqui em um arquivo de texto. Então, todo log de inicialização da máquina, todo log que passa pela porta serial dela, a gente jogaria isso aqui para um arquivo de texto para poder fazer algum debug. Normalmente, quem é responsável por programação de sistema operacional deve usar muito isso daqui. Fora isso, eu desconheço os usos. Parte USB, né? Se a gente quer, por exemplo, a gente poderia conectar um dispositivo USB no hospedeiro e passar isso para o guest. As pastas compartilhadas, então, da minha máquina guest, eu conseguiria acessar uma pasta do meu hospedeiro. Então, a gente poderia criar aqui, ó. Vou mostrar funcionando isso daqui. Vou pegar a pasta aqui, download. Ih, não vou conseguir pegar a pasta downloads. Vou precisar do caminho todo. Eu acho que isso daqui eu consigo fazer. Mount downloads. Não, acho que eu deixa sem MNT para funcionar. Beleza. Vou iniciar ela aqui, a gente já vê isso aqui em operação. Já vou ter que fechar. E a interface de usuário, modo escalonado, modo tela cheia, etc. Vamos dar um OK. Foi a pasta, né? Ah, deixei ligado o pipe. Deixei ligado o pipe, não. O que deu erro no pipe? Provavelmente deixei ligado e a hora que eu mandei iniciar ele desligou. Deixa eu só... Vamos desligar isso aqui antes e vamos iniciar isso daqui. Em teoria, minha pasta downloads vai estar compartilhada com minha pasta MNT dentro do meu host, dentro do meu guest, né? Vamos aguardar iniciar. Isso é útil justamente para isso, né? Transferência de arquivos entre o hospedeiro com o guest. Dependendo, você também pode levantar. Aqui hoje em dia já é muito mais difícil de acontecer isso, né? Porque a gente tem o WSL que faz o mesmo serviço de forma integrada com o Windows. Mas você poderia vincular uma pasta sua do computador Windows para dentro do seu sistema operacional Ubuntu, por exemplo, Debian, Linux, e programar no Windows e executar no Linux, né? Node, Python, esse tipo de coisa. Vamos ver aqui em MNT não ls. Não funcionou. Imaginei que não iria. Deixa eu ver se consigo modificar isso daqui rodando. Era para estar montado. Não sei se pode ter sido algum erro de permissão.
Então ls-l em barra mnt. Vou fazer o seguinte, mkdir barra downloads. Se eu não ls agora em barra, eu tenho a pasta downloads, né? Pasta downloads e vou modificar isso daqui. Eu não tô querendo ler. lsblk. Se demorar muito, eu vou ficar devendo para vocês isso daqui. Ah, por isso, ó. Esse downloads que eu apontei tá vazio. Enfim, será que eu consigo montar alguma coisa, pelo amor de Deus? Usuários, Felipe Padilha. Nossa, mas é que literalmente esse download está vazio. Isso daqui deve estar vindo pelo OneDrive. Ou não, é só permissão. Acho que é só permissão mesmo. Vamos fazer o seguinte, aqui. Vamos criar uma nova pasta aqui. Tem uma pasta no disco C, chamada compartilhado. Eu coloquei minha ISO do Ubuntu ali. Então eu vou vir aqui no meu Drive C, compartilhado, e vou selecionar essa pasta aqui. Guest Machine, ok, Make Global. Não, ok, ok. Eu não tá querendo montar não, gente. LSBLK. Se alguém souber o que é, manda aí nos comentários, porque eu realmente não sei. Pra mim era só fazer isso mesmo. Mas já que não quer isso funcionar, a gente vai seguir o caminho aqui. Então, isso aqui foi a parte para virtualização. Que não precisa, armazenamento de periféricos. Ah, isso aqui foi também, que eu não consegui configurar aqui agora. Entraria a parte de rede. Pessoal, pode ser que vocês notem um cortezinho no vídeo, uma pequena descontinuação do jeito que estava, mas é uma queda de luz aí que já voltou. E agora a gente vai falar sobre rede, que é a parte que com certeza eu mais gosto nos meus laboratórios de VirtualBox. Seja porque eu trabalho em um provedor de internet e meu dia a dia, apesar de não ser diretamente com a parte da rede, ainda assim eu trabalho bastante com rede. Ainda assim eu trabalho bastante com rede, como a gente vai ver, né, quando der tempo de gravar o curso de Proxmox. Então vamos lá, o que é a parte de rede aqui do VirtualBox? E ela também é mais importante para começar a acompanhar os próximos cursos que eu vou dar gratuito aqui no YouTube. É isso daqui, ó. Se eu venho aqui em configurações, eu não sei porque que o mouse está desse tamanho. Foi, desbugou. Vim aqui na parte de rede, é onde a gente tem toda a mágica acontecendo. Basicamente, nós temos 4 tipos de rede, que é o Bridge Adapter, o Host Only, o Internal Network e o NAT Network. O que é a diferença entre cada uma? No Bridge, a VM vira mais um computador na mesma LAN do host, ou seja, ele pega IP do DHCP de rede física e pode ser acessado diretamente. É o que a gente fez aqui. No momento que eu abri meu terminal, digitei o IP 10.30.30.30.200 e consegui o acesso SSH da minha máquina, que não é a máquina que está virtualizando esse Windows, direto no meu Debian virtualizado aqui dentro. Então ele vira mais um host da nossa LAN. Ele conecta diretamente na placa de rede. E qual placa de rede que é essa? A Intel. Ah, esse aqui é o nome ou o tipo? Placa Mod Bridge. Eu acredito que é isso daqui, ó, que vai, esse aqui é o driver. O que acontece? Pode ser que seu computador tenha múltiplas placas de rede. E aí você consegue selecionar aqui no nome para qual placa você quer conectar essa rede em bridge. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um Wi-Fi, apareceria aqui no nome também a placa de rede física e a placa de Wi-Fi, e eu posso escolher qual eu quero fazer esse bridge aí com a placa. O host é um adapter, uma rede privada entre hosts e VMs, sem internet por padrão. Ótimo para labs isolados e acesso do host às VMs. Então vamos fazer o seguinte, né? O Debian 3 que a gente tinha visto, que mudou para o... Ih, liguei ele, não era para ter ligado.
Não, não liga não, liga não, liga não, liga não, por favor, não liga não, liga não. Moralzinha, não liga não. Pô, cara, você vai ligar? Tá bom, vamos lá. Nossa, velho, buguei o VirtualBox. Vamos desligar. Pô, configurações. E aqui, rede. Aqui. Vamos vir aqui no... Aqui, placa de rede exclusiva, host only. Então, coloquei como host only, vou dar um OK. E agora eu vou ligar a máquina. Com a host only, eu consigo acessar diretamente o meu Debian pelo meu hospedeiro, mas ele não vai ter acesso pela internet. E ele vai fazer essa comunicação via essa placa aqui que foi adicionada no meu computador. Pode ver que é VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Se a gente ver aqui nos detalhes, ele vai pegar o endereço IP da rede 192.168.56. Ponto 1 é da minha máquina, se eu não me engano, ponto 2 e ponto 3 são reservados, ou pelo menos o ponto 2 é reservado com certeza, então ele vai pegar o endereço IP 3 ou 4 final, né? 92.168.56.3 ou ponto 4. É o esperado. Vamos esperar ele ligar aqui e a gente já vê isso daqui acontecendo. Então, put IP address show, faltou um D. 92.168.56, na verdade pegou 101, então o DHCP disso daqui está começando no 101. Ah, quero confirmar. Se eu vim aqui nessa aba, veja a aba rede. Eu tenho aqui o Virtual Host Only Adapter, a rede 92.168.56.1, e se eu vim aqui, ó, servidor DHCP, tem aqui as especificações. Eu habilitei servidor, fiz aqui o endereço do servidor, a máscara, aqui a faixa de endereço inicial 101 e a faixa final 254. Então errei feio aí na configuração de rede esperada. E também tem aqui o IPv6, o endereço IPv6 é FE80, tá? Mas está aqui a configuração. A gente também conseguiria mudar aqui as redes NAT, ó, a gente poder criar o nosso redirecionamento de portas, mas a gente já vai ver sobre elas. Conseguiria mudar aqui o endereço se fosse necessário, e a expectativa é que ele não tenha acesso à internet. Então vamos testar aqui, shfelipe 92.168.56.1, melhor, 56.100. Deu até connection refuse. Eu acho que o SSH pode não ter subido. Ah, é porque é 101, né? Aqui é o novo nome. Conseguiu acesso. Vamos ver se ele acessa a internet. Ele não acessa a internet conforme esperado. Depois tem Internal Network, uma rede privada apenas entre máquinas virtuais, com o mesmo nome de rede interna. O host não participa. Isso daqui, tá? O Internal Network. O Internal Network é que a gente vai usar para fazer os laboratórios que eu vou demonstrar nos próximos cursos. O que vai acontecer? Por exemplo, o curso DNS, que é o próximo que eu vou gravar. Vai chegar um momento que eu vou ter 3 servidores DNS e um servidor de load balancer na frente. O servidor de load balancer é que vai ter o IP do DNS em si, que meu host vai acessar, mas internamente ele vai fazer esse load balance entre os 3 servidores DNS. E essa comunicação vai se dar através dessas internal networks, porque o endereço IP que vai responder às requisições DNS ele tem que se comunicar apenas com o load balancer, porque a arquitetura que foi definida para essa estrutura de DNS é essa. Não tem por que eu colocar um load balancer na frente de DNS e de repente deixar o meu DNS respondendo com todos os IPs. Assim eu consigo filtrar esse tráfego e aplicar e aumentar a segurança também. Então essa internal network é que a gente vai utilizar para isso. Eu vou fazer aqui um systemctl power off para mostrar para vocês como é que funciona. Então vamos vir aqui nas máquinas virtuais, vamos configurar ele. Vamos vir aqui em rede, adaptador 2, vamos habilitar, ligado a host only, host only não, né? Rede interna, internet, Debians. Vou copiar isso daqui e vou dar um OK. No clone, vou vir aqui em configurações dele também. Vou vir aqui em rede, adaptador 2, vou habilitar, rede interna, e vou colocar o mesmo nome de rede, Internet Debians. O que vai acontecer?
na rede 1 de cada um vai ter o acesso normal, mas a interface de rede 2 deles vai estar nessa rede interna. É como se eu tivesse ligado um switch virtual dentro do meu VirtualBox, que eu dei esse nome de Internet Debians e conectei as duas máquinas. E aí o endereço IP que eu configurar aqui só vai se comunicar, né, com a outra máquina. É impossível o meu host alcançar o Internet Debians. O que eu colocar para rodar aqui vai estar rodando somente entre os dois Debians, ou se eu venho aqui adicionar um terceiro, entre os três Debians. Agora vamos iniciar isso daqui, para vocês verem. Iniciar e iniciar também. E a NAT Network que a gente já viu, né? São várias VMs na mesma rede privada com saída para a internet via um roteador NAT. E as VMs se enxergam. Show, então vamos lá. Root, se eu der aqui um IP link show, eu sei que tá difícil para ver, mas infelizmente a gente vai ter que trabalhar assim. A gente tem, NP 0S8. Na verdade, deixa eu ver se consigo escalonar isso daqui. Eu acho que deu uma melhorada, né? Vamos minimizar. Tá vendo ali o NP S08? Essa aqui é uma interface 2. O que eu vou fazer? IP address, add. Eu não lembro direito como é que é a sintaxe, mas vamos tentar aqui. 10.70.70.1 255.255 550 dev NP S08. Vamos ver se isso aqui funcionou. 255 é garbage, tá. Então talvez seja... Eu consigo colocar aqui um /24 direto? Consigo. Então esse aqui é o comando para adicionar IP. Então se eu vim aqui e der um IP link show, esse aqui deve estar down ainda. Show, IP a show. Eu tenho IP configurado nela, então vamos fazer IP link dev IP 0S8 IP link 7 dev NP S08 up. Show, agora a gente vai aqui no outro Debian. Que esse daqui a gente vai colocar IP2, mas antes de colocar IP2, ping 10.70.70.2. Não tá pingando. Vamos vir aqui no segundo. Root. Aqui o mouse deu... Eu não enxergo o mouse. Só quero expandir. Boa. Agora precisa acertar embaixo. Beleza, vamos lá então. IP address add. Ou melhor, vamos dar um IP link show para ver como é que tá. O nome da interface é NP 0S8 também. Então IP address add dev NP 0S8 10.70.72/24. E aí IP link 7 dev NP 0S8 up. Aqui, começou a pingar. Então eles estão se comunicando especificamente pela rede internet Debians. E somente essas duas máquinas conseguem se enxergar nessa rede. E aí vai ser ela que a gente vai utilizar bastante para os futuros laboratórios. Agora eu não consigo parar. Tá bom, eu vou desligar a máquina daqui a pouco, então não tem problema. E a NAT Network. Várias VMs na mesma rede privada com saída para a internet via um roteador NAT virtual. E as VMs se enxergam. As NAT Networks a gente consegue criar aqui também. Deixa eu parar esses dois para eles pararem o ping. Então desligar. Desligar. Aqui, a rede NAT, a gente consegue criar uma nova rede NAT, a 10.0.20/24, e a gente consegue fazer um redirecionamento de ports aqui se precisar. O que acontece? As máquinas vão pegar esse IP, eu acredito que consigo comunicar com o host. Agora eu fiquei na dúvida. Eu realmente fiquei na dúvida. Será que eu preciso aplicar isso daqui? Já foi? Vamos testar. Vamos ver aqui em configurações do Debian. Parte de rede. Rede NAT Network. E percebam que tem a NAT e a rede NAT. São duas coisas distintas. A NAT, no comecinho do vídeo, quando eu liguei essa máquina, ela estava no NAT. Então ela conseguia se comunicar com a internet, mas ela não conseguia conversar com o meu host.
o meu hospedeiro. Agora eu criei a rede NAT com o nome de NAT Network, que tem esse endereço... Ih, não consigo mostrar o endereço, vou dar um OK aqui. Que tem esse endereço IP aqui. E eu poderia vir aqui e criar outras NAT Networks com outros endereços IPs e colocar diversas máquinas em redes diferentes. E aqui eu consigo fazer o quê? O redirecionamento de portas. Então deixa eu iniciar ela aqui. Eu vou mostrar esse redirecionamento de portas funcionando para vocês. Deixa eu só confirmar se ficou aplicado. Rede NAT Network, OK. Vamos iniciar. Iniciou root. IP address show. IPA show, né? Para os íntimos. Ah, não pegou IP ainda. DHCPPD NPS03. Não posso dar. Oi, ó. Pegou o endereço IP, ó. 10023. Se eu venho aqui, ó, SH Felipe, 10.0.2.3, ó. Se eu venho aqui, IP achou. Minha NPS03, ela tem esse endereço IP. Se eu fazer SSH, ele vai dar timeout, porque meu host ainda não tem comunicação direta com esse cara aqui. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, nas configurações da rede, NAT Network, criar um redirecionamento de portas. É que dá uma bugada aqui. Ah não, eu já estava no redirecionamento de portas. Eu venho aqui em adicionar, regra 1, endereço IP do hospedeiro posso deixar em branco, porta do hospedeiro 22, na verdade eu vou colocar outra porta, porque o 22 pode bugar aqui no Windows. Vamos colocar 60.622, IP do convidado 3, a porta 22. E aqui a gente aplica TCP. Vamos permitir que ele mudar essas regras. E agora o que vai acontecer? Eu vou fazer o SSH nele, ainda não vai funcionar, ó. Mas eu posso adicionar no SSH para ele conectar na porta 622. E tinha que funcionar. Pelo menos era para funcionar, né? Eu apliquei porta do convidado, porta do hospedeiro, IP do convidado. Ah, tá. Perdoe. Eu estava tentando conectar direto no meu endereço IP de NAT, não é isso que vai acontecer. 127.0.01. Porque eu estou conectando na porta 622 do meu hospedeiro em direção a uma IP do convidado. Então a 622 no meu hospedeiro foi aberta e tudo que for jogado nessa porta vai ser redirecionado na porta 22 desse IP aqui do guest. Então, yes, Felipe. Aí, conectei na máquina também. Então são esses aí os 4 tipos de NAT que a gente tem. Nos próximos laboratórios, quando eu falar, nossa, o host precisa ter uma rede pública, ou você vai colocar em Bridge Adapter, ou NAT Network, aí você faz os direcionamentos para as portas. E quando eu falar que eles precisam estar em uma rede privada, aí você vai criar uma internal network entre eles. Normalmente nos laboratórios eu já vou mandar a topologia completa e aí a partir da topologia você já cria as máquinas, já faz as configurações e já acerta as interfaces de rede. O que tiver que ter acesso à internet, ou você vai colocar uma NAT Network, porque aqui eu consigo fazer o ping, ó. O ping para o Google. Ou você pode colocar uma bridge direto se facilitar para você. E aí o que for interno, de um host para o outro, de um host para diversos outros, ou melhor, diversos outros guests, entre eles apenas, aí você cria essas internal networks. Aqui tem mais uns diversos slides, mas são apenas umas explicações mais aprofundadas do que eu já mostrei aqui no vídeo. Tá? Então não vou precisar passar por eles. Mas vai ser legal se você quiser ver essas informações aqui também. Tá, tem algumas coisinhas a mais aqui, tipo log, monitoramento isso daqui, ó. Vem aqui nas máquinas virtuais e clica aqui, ó. Resource Usage. Só que eu preciso pegar uma que tá ligada. Eu consigo ver as métricas de desempenho dela. Consigo ver os logs aqui também, ó. Então é basicamente isso daqui. Falando um pouquinho sobre controladores de disco, mas na prática a gente acaba não usando, mas como tinha na documentação do VirtualBox, precisei colocar também. Aqui também tem os port forwardings, ó, se eu quiser criar novas regras de port forward via o VBox Manage.
Posso até deixar os laboratórios mais completos e já mandar para vocês os comandos que vai precisar do VBox. Pode ser uma boa, vamos ver se vai dar tempo. E basicamente é isso. Eu espero aí que vocês tenham curtido a nossa aulão sobre VirtualBox e vamos pro próximo vídeo. Valeu! Não esquece de se inscrever, deixar o like e sei lá se os youtubers pedem mais alguma coisa hoje em dia, mas pelo menos na minha época, né, quando eu comecei a usar era só isso. Ah, ativar o sininho, né? Ativar o sininho e todas as notificações. Acho que é isso. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.